O que é que acontece no mundo espiritual quando nós rezamos o rosário? Nossa Senhora está dizendo, se vocês rezarem o rosário todos os dias, ela é Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e se vocês fizerem penitência, a guerra acabará. Mas se vocês não rezarem e não se penitenciarem, virá uma ainda pior. E o que foi que aconteceu, minha gente? Veio uma guerra pior. Ou seja, o mundo não ouviu o apelo de Nossa Senhora. E as consequências foram mortes, catástrofes, perdas irreparáveis. Foi terrível. Mas Nossa Senhora continua dizendo, se não rezarem, não fizerem penitência, virá coisas ainda piores. Nossa Senhora está dizendo para o Brasil, que está atravessando uma catástrofe terrível no estado do Rio Grande do Sul. Se não rezarem, não fizerem penitência, Brasil, virá uma coisa ainda pior. A nossa Mãe do Céu tem nos avisado. E a grande arma que ela coloca em nossas mãos, capaz de arrasar fortificações, é o rosário. É verdade que o grande arcanjo São Miguel é colocado nas mãos dele uma corrente. E é com essa corrente que ele vai amarrar, acorrentar Satanás e precipitá-lo definitivamente no abismo. Nos ensina, nos diz o movimento sacerdotal mariano. A Virgem Maria colocará então esta corrente nas mãos do arcanjo Miguel, que com ela vai acorrentar o dragão infernal e precipitá-lo para sempre no abismo. Que corrente é essa na mão do arcanjo Miguel? É o rosário. É o Santo Rosário. Qual é a corrente que vai aprisionar o dragão infernal que está tentando destruir a tua família, teus filhos, teu matrimônio, tua vocação, a TV Século XXI, o Instituto Hesed, a igreja? Que corrente é essa? É o rosário. É o rosário da Virgem Maria. E veja, eu me recordava ainda há pouco do testemunho de um médico psiquiatra. São tantos testemunhos, gente. Eu estava ainda há pouco recebendo o carinho de vocês, né? Recebendo os parabéns. Deus seja louvado, Deus lhes pague pelo carinho, pela presença aqui. E quantos, mesmo sendo muito breve, mas quantos brevemente testemunhavam. Uma senhora que me abraçava dizia, eu fui curada da minha surdez. Fui curada da minha surdez graças à restauração, a essa intercessão. E eu poderia passar o dia aqui, dizendo aquilo que acontece por meio do rosário, cura da depressão, cura da insônia, libertação das opressões, dos vícios, do álcool, do adultério. São tantas situações. E aquele médico psiquiatra dizia que uma das suas pacientes, ele começou a observar que ali no hospital, na hora da visita, todos recebiam visitas, menos ela. Menos ela. E ele então, passadas as semanas, foi criando um certo vínculo e se sentiu à vontade para perguntar, ô Dona Maria, por que na hora da visita nunca tem ninguém aqui para falar com a senhora? E a Dona Maria então disse para ele, meu filho, eu fui muito ruim toda a minha vida. Eu fiz muita coisa errada. Eu machuquei muito aqueles que estavam perto de mim. E hoje, eles então já não querem se aproximar. Interessante, a Dona Maria reconhecia, chamava a responsabilidade para ela. E dizia, eu sou a responsável por isso. E aquele médico então, além de médico, também cristão e também devoto de Nossa Senhora, disse, Dona Maria, vou quebrar aqui um pouco o protocolo e vou dar um presente para a senhora. Ela se animou e ele tirou do bolso um rosário. Colocou nas mãos dela. Quando ela viu e disse, é aquelas bolinhas, né? É aquelas bolinhas. Ela disse, eu vou ficar passando essas bolinhas o dia todo. E ele disse, a senhora vai passando e rezando a Ave Maria. Ela disse, tá bom, não tenho nada para fazer mesmo. Pegou as bolinhas e começou a passar. E ele sempre passava ali, ela estava com o tercinho dela na mão, passando as bolinhas. As Ave Marias. Ele saiu, final de semana, foi viajar. E quando voltou na segunda-feira, andando nos quartos, visitando os pacientes, quando foi entrar no quarto da Dona Maria, que abriu a porta, o quarto estava vazio, não a encontrou.
Procurou então a responsável ali do setor e disse: o que aconteceu com a dona Maria? E ela disse: olha, doutor, no sábado ela passou muito mal. Foi para a UTI e não resistiu. E ele sentiu uma dor tão grande no coração, tinha esperança que aquilo tudo se resolvesse. E aí aquela responsável do setor disse: mas aconteceu uma coisa muito interessante. Ele: o que foi? Já ficou animado. Doutor, na sexta-feira, tinha bem umas 20 pessoas aqui nesse quarto. A família dela veio visitá-la. Estava aí todo mundo. Ficaram um tempo, eles viveram, eles se abraçaram, viveram perdão. Na sexta-feira, no sábado, ela se sentiu mal, foi para a UTI e não voltou. Mas doutor, ela estava tão feliz, tão feliz. Consegue entender que essa foi uma graça alcançada graças ao rosário da Virgem Maria? Aquilo que as nossas palavras já não conseguem resolver. Imagina a gente com palavras, gente, convencer as autoridades civis deste país que eles precisam se ajoelhar, adorar Jesus. Imagina com as nossas palavras convencer aquele filho rebelde. Com as nossas palavras convencer aquele esposo, aquela esposa a abandonar tal prática porque aquele caminho está errado. Até mesmo nas nossas vidas também, quando deixamos de fazer o bem que queremos fazer para fazer o mal que nós não gostaríamos de fazer, como diz São Paulo. Aquilo que com as nossas palavras nós já não podemos alcançar. Aquilo que com as nossas forças nós jamais conseguiríamos. Com o rosário de Nossa Senhora, nós podemos. A palavra, a história, na verdade a história da igreja nos atesta isso. Eu poderia trazer aqui tantos santos. Qual deles que não foram devotos de Nossa Senhora? Qual deles que não rezaram o rosário de Maria? O Papa São João Paulo II, no jubileu do seu pontificado, 25 anos, ele abre aí o ano do Santo Rosário, escreve um documento, o Rosário da Virgem Maria. Parece que ele não encontrou nada mais pomposo para celebrar o jubileu do seu pontificado, 25 anos, senão do que propagar ao mundo inteiro o poder do Rosário da Virgem Maria. O grande São Domingos de Gusmão, que não conseguindo derrotar a heresia dos albigenses, estamos aí no século XII, se eu não me engano, 12 para 13. E ele já quase em desespero, ele era um homem cheio de sabedoria e com uma oratória singular. Ele conseguia convencer todos os hereges do seu erro e alcançar a conversão deles. Mas diante daqueles homens ele não conseguia. E ele com o coração angustiado, aflito, se retira para a solidão e o silêncio. Quando então a Virgem Maria lhe aparece e diz: Domingos, é através do meu saltério que você vai conseguir a conversão destes corações duros. O saltério da Virgem Maria é exatamente o rosário. E São Domingos, um homem tão sábio, tão douto, ele entende que ele deve dedicar a sua vida a pregar o rosário. Prega o rosário, Domingos. Prega o rosário. São Luís Maria Grignon de Montfort, o apóstolo do rosário, chegou a escrever um livro, O Segredo do Rosário da Virgem Maria, o segredo. E São Luís Maria prepara um povo na França. Prepara os cristãos para a terrível Revolução Francesa. E quando a Revolução Francesa chega e muitos dos nossos irmãos cristãos são perseguidos e martirizados, aqueles homens e mulheres estão preparados para dar a vida por amor a Jesus, graças ao rosário da Virgem Maria. Eles foram preparados para dar a vida e derramar o seu sangue, sendo fiel à igreja até as últimas consequências, graças ao rosário de Nossa Senhora. Graças ao rosário. De fato, é uma oração tão simples, é a oração dos pequeninos, é a oração que está ao alcance de todos. Está ao alcance daquele que está enfermo, como daquele que está são. Está ao alcance daquele que agora está preso, está dentro de um presídio, como aquele que está em plena liberdade. Está ao alcance de todos, aonde quer que nós estejamos. É possível rezar o rosário da Virgem Maria? Nada pode nos impedir de rezar o rosário da Virgem. Podem nos tirar tudo,
nós continuaremos ali rezando o rosário de Nossa Senhora. E que experiência bonita no exército de São Miguel. Um povo que se levanta todos os dias, de janeiro a dezembro, todos os dias, para rezar o rosário da Virgem Maria na madrugada. Se não for Deus o responsável por isso tudo, quem faria isso nesta nação? E além nação. Pessoas que todos os dias despertam na madrugada para segurar na mão de Nossa Senhora, para rezar o rosário dela e destruir o império infernal por meio das contas deste santo rosário. Quando ela aparece em Fátima, as suas continhas do rosário da Virgem, os videntes vão dizer, são continhas de luz. É a luz que vai dissipar a escuridão deste mundo. Como, minha gente, como? No meio de uma confusão tão grande, apesar de tudo, como é que nós temos um Congresso Nacional que contra tudo e contra todos aprova, no ano de 2023, pela primeira vez na história, um país é estabelecido por lei o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. Isso não é incrível? Nenhum de nós pensou que isso iria passar. Mas sabe por que passou? Porque os grandes e poderosos deste mundo, eles eles não imaginam o que eles fizeram. Porque eles não têm noção do que é o rosário de Nossa Senhora. Se eles soubessem, não teria passado. Se eles soubessem, mas eles acham que isso aqui é... Agora que eles achem que o rosário é uma repetição de Ave Marias e não vai fazer mal ao inferno, tudo bem. Mas os filhos de Maria não. Nós temos que ter consciência do que é o Santo Rosário. Nós temos que ter consciência do que é esta arma poderosíssima. Como eu falava, é uma oração mariana, sim. O rosário não é uma oração litúrgica, é uma oração devocional, sim. Mas uma oração profundamente bíblica e cristológica. Porque o Pai Nosso foi Jesus que nos ensinou. Nós iniciamos com o credo, professando a nossa fé na Trindade, na igreja. Nós rezamos a Ave Maria, que é a saudação angélica que está na Bíblia, a saudação de Santa Isabel em seguida. E nós vamos meditando todos os mistérios da vida de Jesus. E podemos rezar sem medo, porque foi a Virgem Maria que nos ensinou. Foi a Virgem Maria que nos pediu. E a igreja ratificou, a igreja confirmou. O fazemos com a igreja. É o rosário de Nossa Senhora. Todos os santos nos atestam a força e o poder desta oração. Para ilustrar aquilo que agora vos digo, São João Bosco, todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: a missa e o rosário. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, com o rosário afastei muitas almas do diabo. São Carlos Borromeu, o rosário é a mais divina das devoções. São Pedro Julião Eymar, nenhuma força pode resistir à oração do rosário. Santo Afonso de Ligório, entre todas as homenagens que se deve à Mãe de Deus, não conheço nenhuma mais agradável que o rosário. São Padre Pio, o rosário é a arma para estes tempos. São Padre Pio também vai dizer, rezai sempre o rosário e propagai-o. São Miguel Febres vai dizer, um cristão sem rosário é um soldado sem armas. Santa Teresinha do Menino Jesus, pelo rosário podemos alcançar tudo. Deus não pode abandonar o mundo, pois essa oração é poderosa em seu coração.
o rosário da Virgem Maria. Nós precisamos encontrar tempo para esta poderosa oração, antes que seja tarde demais. Eu quero ainda lembrar a vocês, ilustrando ainda esta força da oração do Santo Rosário, aquilo que se passou quando da Segunda Guerra Mundial, já ali, no seu finalzinho. No dia 6 de agosto de 1945, data em que a igreja celebrava a festa da Transfiguração, os Estados Unidos lançaram sobre a cidade japonesa de Hiroshima a primeira bomba atômica da história. Permitam-me ler para que eu seja mais fiel aos detalhes. Causando uma destruição sem precedentes e a morte instantânea de 80 mil pessoas. Um número que chegaria mais tarde a 140 mil, porque ficou o efeito da radiação. 80 mil pessoas morreram na hora. E mais 60 mil pessoas então foram morrendo com os efeitos da radiação. Dias depois foi a vez de Nagasaki sofrer as consequências da nova arma. Curiosamente, as duas cidades abrigavam a maior parte dos católicos japoneses. Curiosamente. Hiroshima e Nagasaki abrigavam as duas, então, maiores partes dos católicos japoneses. E após décadas de perseguição e sobrevida na clandestinidade naquele país, viviam clandestinamente. E no centro de Hiroshima, onde caiu a primeira bomba atômica, vivia um grupo de 8 padres jesuítas, no centro, que há anos faziam pastoral no Japão, eram missionários. A explosão da Little Boy devia ter arrasado a comunidade desses sacerdotes. Assim como arrasou mais de 2/3 dos edifícios da cidade, 2/3 dos edifícios foram arrasados. Mas milagrosamente, nem o edifício, nem os padres sofreram qualquer efeito da bomba. Estavam no centro, não sofreram nada, nem o mosteiro, nem os padres. Isso despertou até a curiosidade da comunidade científica. Como é possível? O que é que esse mosteiro tem que ele não foi atingido? E quando os médicos os avaliaram e descobriram que não havia qualquer contaminação em seus organismos, os jesuítas encontraram uma única explicação para o fenômeno. Eles disseram: nós sobrevivemos porque estávamos vivendo a mensagem de Fátima. Sobrevivemos porque rezávamos o rosário todos os dias naquela casa. Todos os 8 membros da Companhia de Jesus viveram muitos anos ainda, até meados da década de 70, sem qualquer prejuízo pela radiação da arma. Sobrevivemos graças ao rosário de Nossa Senhora. Vamos aplaudir essa mãe querida. São tantos os milagres através desta oração. E qual é a minha intenção hoje aqui? Já entendi, irmã Maria Raquel. Convencer a mim de que eu devo rezar o rosário de Nossa Senhora todos os dias. É mais do que isso. Isso é muito pouco para Nossa Senhora. Convencer você a rezar o rosário todos os dias, isso ainda é pouco, na verdade. De cada encontro nosso, eu preciso que saiam milhares de pessoas que, muito mais do que rezar o rosário, sejam pessoas que propagam o rosário da Virgem Maria. Propagam o rosário de Nossa Senhora. Eu tenho pregado, irmã Maria Alice está aqui? Os terços. Eu disse isso em Natal, onde estivemos ontem. E eu vou ensinar para vocês essa estratégia também. Deus e pague, querida. A gente vai ter que andar assim agora. Ó. Entendeu? Nós vamos ter que andar assim agora, para onde for. Está vendendo texto? Não, estou vendendo não. É de plástico, né? Porque a gente consegue distribuir muito. Quando nós fomos para o estado do Rio Grande do Sul, as irmãs tiveram essa inspiração e levamos muitos textos. Muitos textos. E dentre comida, roupa, as necessidades materiais que eles tinham, nós também distribuímos os textos. E foi uma experiência tão bonita, gente. E fomos tentando estabelecer cenáculos de oração por onde nós passávamos. E me vinha isso lá em Natal, eu não tinha partilhado ainda com a irmã Maria Joana.
Vocês podem comprar os outros também, os de madeirinha, né? O do exército de madeirinha aqui. Mas os que não puderem, pode investir nesse aqui, que é bem baratinho, né, irmã Maria Júnior? É o de plástico. É o de plástico. Vão acabar os estoques do texto de plástico por aí. E quem chegar perto de você, agora eu vou fazer assim, Maria Raquel, reze por essa intenção. Meu filho, tome, tá aqui, ó. Já enliou aqui. Eu rezo, mas você vai rezar também. Viu? Quem chegar perto, e aí a gente não vai ser mais inocente não, porque a gente levou os rosários e não levou o folderzinho ensinando a rezar. A situação espiritual é tão periclitante, tão difícil lá, gente, nos abrigos do estado do Rio Grande do Sul, que muitos deles não sabem rezar nem o Pai Nosso. Imagine a Ave Maria. Aí eu disse, a gente tinha que ficar escrevendo no papel para deixar com eles, porque eu fui muito sem noção naquela hora. Eu disse, meu filho, você tem internet aí? Não tem mais nem celular, quanto mais a internet. Aí eu disse, não, eu dei um furo grande. Eu disse, não, mas uma folha, uma caneta, um papel, alguém deve ter alguma coisa aí, né? E aí fui escrevendo à mão, Pai Nosso e Ave Maria. E aí me vinha quantos médicos, enfim, professores, cada um na sua realidade, também as que estão aí, que trabalham bastante em casa ao longo do dia, mas vez por outra vem a vizinha, bate na porta, né? Vem alguém em casa e você vai estar munido das armas de Nossa Senhora. Isso aqui é munição. Você vai dizer, você vai rezar o texto de Nossa Senhora. Tem um ali que está com um monte também, já está com a coleção, aí, Tem que andar assim, que é para distribuir o rosário de Nossa Senhora. É claro que a gente convida, fala, olha, às 4h45 da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, tem o exército do Rosário, tem o exército de Nossa Senhora, São Miguel e os Santos Anjos. Todos os dias no nosso canal e aqui também, em parceria com a TV Século XXI, às 4h45 nós rezamos o Rosário de Nossa Senhora. Irmã Maria Raquel, posso rezar só? Claro, nem sempre dá para a gente rezar comunitário. Posso rezar qualquer hora do dia? Com toda certeza, nem sempre vai dar para rezar na madrugada. Posso rezar fragmentado, um terço, depois outro terço? Claro, nem sempre vai dar para a gente rezar inteiro, de uma vez só. Agora, é claro que eu preciso testemunhar a força de uma oração penitente, por ser na madrugada. A gente sacrifica aquelas horas de sono, que seria justo, seria muito justo. A gente reza comunitariamente, que é uma força sem igual. Imagina, gente. Imagina o que é 150 mil pessoas todos os dias. 150 mil pessoas, um coro só rezando. Pelas intenções uns dos outros. Imagina o que é isso, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. E tudo isso potencializa uma oração que já é muito forte. Eu nunca vi na minha vida tantos milagres. E é graças ao Rosário de Nossa Senhora. E eu descobri esta semana algo também que me veio. Eu disse, agora que eu entendi por que Nossa Senhora pediu os cenáculos nas casas, não é? É porque nós podemos rezar o dia todo. Eu rezo vindo aqui para Século XXI, eu rezo indo lá para o Sul, eu rezo onde eu estiver. Estava em missão em Natal. Mas me vinha ao coração, essa oração, essas Ave-Marias precisam ser proclamadas, pronunciadas também dentro da sua casa. Entende? Porque na hora que dentro da sua casa, a nossa casa, nós temos muitos campos de batalha. Muitos, não falta, né? Trabalho, às vezes a casa de um parente, são muitos campos de batalha. Mas o maior campo de batalha nosso, onde é? É dentro de casa, é ou não é, gente? Porque é exatamente aquele lugar onde as forças são refeitas. É aquele lugar do nosso descanso. É aquele lugar do nosso encontro. É aquele lugar onde nós nos encontramos no final de um dia cansativo e vamos partilhar e vamos conversar. É o lugar onde esposa e esposa se encontram, se amam. É o lugar onde filhos e pais se encontram e conversam. Nosso maior campo de batalha é a nossa casa. Então precisamos ligar essa metralhadora com essas Ave-Marias também dentro das nossas casas. O inimigo, ele não consegue ficar. Eu fico imaginando a cena quando o despertador toca 4h45 da manhã, para aqueles que têm essa graça, no nosso caso 3h50 da manhã, uma hora antes.
Pois é, gente, faz parte. Quando o despertador toca, e aí você se levanta, eu fico imaginando a cena. É um soldado que se levanta. E aí vai no banheiro, né? Eu penso que vai, né? Dá assim, pelo menos para passar uma aguinha no rosto, né? Para ajudar a acordar. Escova os dentes, eu penso que escova, né? Às vezes vai na cozinha, faz uma xícara, um cafezinho ali, ou um chá quente para ajudar a acordar quando não é dia de jejum. E aí pega o rosário e conecta o canal. E começa a oração, começa a batalha. Eu fico pensando no nervosismo de Satanás nesta hora. Um exército que se levantou para atrapalhar os meus planos. Um exército que se levantou para declarar esta vitória da rainha. É muita graça. E olha, gente, quantas casas. Uma pessoa começou a rezar, chegou a segunda, chegou a terceira. Hoje, quantos casais rezam juntos? Mulheres que aqui estão. E também encontro maridos também. Vocês que rezam hoje sozinhos e até o cônjuge implica, né? Encontrava muitas esposas que diziam, irmã Maria Raquel, me tranco na cozinha. Na hora do rosário, saio na ponta dos pés, assim, ó. Me tranco lá, porque se ele desconfiar que eu saí da cama, que eu estou na cozinha, pronto, rezando o rosário, começa às vezes uma confusão. E hoje essas esposas voltam em testemunho para mim, Maria Raquel, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu digo, eu sei o que aconteceu. Eu digo, ele está acordando antes de vocês, é ele que está lhe acordando agora e ele ainda está fazendo o cafezinho para vocês tomarem juntos. Me lembrava do testemunho da Dani, né, Dani? Que você... No início, o Henry implicava um pouquinho, até que na quaresma seguinte, quando a Dani às vezes perdia a hora, era ele que acordava e dizia, ei, tá na hora, você assumiu o compromisso, né? Dizia, oh, deixa eu dormir só mais um pouquinho, não vai dormir não, que você tem um compromisso. Alguém tem que rezar nessa casa, acorda, vai rezar, não é? Então, quantas casas estão sendo iluminadas? Ele não consegue ficar. A escuridão não consegue, a sombra não consegue ficar numa casa onde se reza a Ave Maria. Vocês conseguem entender isso, gente? É que essa sombra, esse mal, não consegue ficar numa casa onde se reza a Ave Maria. Onde se reza o rosário de Nossa Senhora. Não fica. Você imagina se em cada casa desta nação nós vamos conseguindo acender esta luz. Aquilo que eu disse para vocês pela manhã. Isso não é novidade, existe um plano terrível para a nossa nação. Nós somos de fato uma pedra de tropeço no plano de poderosos. O Brasil é um país autossubsistente. O Brasil é um país rico em todos os aspectos. Nós temos uma água maravilhosa, um solo produtivo. Não é fácil escravizar o nosso país. Não é fácil escravizar o nosso país, dominar o nosso país. Porque nós somos autossubsistentes. Nós temos água, nós temos um clima favorável, nós temos um solo favorável. Por isso que nós somos uma pedra de tropeço. E mais do que tudo, nós temos uma fé viva. É um povo que ama Nossa Senhora. E por isso, esse levante, eu quero aqui entrar numa parte decisiva desse nosso encontro. Nossa Senhora apareceu em Quiberro. É uma aparição aprovada, inclusive, pela igreja na África. Enquanto nós estávamos distraídos, o Brasil e o mundo, não sob o manto de Maria, mas distraídos com a Copa do Mundo em 94, irmãos na África enfrentavam se não for a pior, uma das maiores guerras civis, o pior genocídio de todos os tempos, quase 1 milhão de mortos. 1 milhão, quase 1 milhão de mortos. Isso ficou abafado. Em Ruanda, na África, um país. E pior, eram irmãos matando irmãos, era o mesmo país, era uma guerra civil. Aquela rivalidade, aquela agitação foi patrocinada pelos de fora. Por quê? Porque Ruanda era um país muito rico.
conhecido como a primavera, porque era um país muito rico, riquezas materiais, riquezas naturais, entendem? E aquela rivalidade, a que eles se acabassem, que eles se trucidassem, iria favorecer os de fora. Porque eles queriam enfraquecer enquanto nação. Vocês estão atentos ao que eu estou falando, gente? Em 94, quase 1 milhão de mortos. Foram irmãos matando irmãos. Era como que, numa comparação, brasileiros matando brasileiros. Eu estava falando de uma guerra de um país contra outro, que já é terrível, porque afinal somos todos irmãos, filhos de Deus. Mas dentro de uma nação. Se é terrível uma guerra Brasil contra outra nação, você imagina uma guerra de brasileiros contra brasileiros. O que nós estamos vendo no Brasil não é isso. Um artista levantou aí para dizer que uma certa artista que veio ao Brasil provocou a união dos brasileiros. Mentira. Quem provocou a união dos brasileiros foi uma dor tremenda que nós estamos passando no estado do Rio Grande do Sul. Quando esquecemos as nossas diferenças, inclusive políticas, esquecemos as nossas diferenças e nos unimos. Nos unimos no mesmo objetivo e do Brasil inteiro. Hoje, é mandado, é enviado ajuda para os nossos irmãos gaúchos. Somos um só povo. Estamos sofrendo juntos enquanto nação, sim ou não? Dói no nosso coração ver os nossos irmãos gaúchos perdendo tudo, desabrigados. Pessoas perdendo a sua família inteira num desabamento. Dói em nós. Quantos voluntários indo para lá porque rezou, mas queria fazer algo mais. Enviou dinheiro, mas queria fazer algo mais. E os voluntários vão vindo de todos os estados do Brasil, pessoas que estão arriscando a sua vida porque querem ajudar. Porque querem. Quantas pessoas eu encontrei nessa missão, quando souberam que nós estamos indo e disseram, irmã Maria e Raquel, eu iria. Se não fosse essas demandas que eu tenho, eu iria com toda certeza. Queremos ajudar. Mas imagina, gente, este povo. Foram irmãos matando irmãos. Quase 1 milhão de mortos. Agora, isso em 1994. 13 anos antes, 1981, Nossa Senhora apareceu lá e avisou. Ela avisou. Vejam o que ela disse. Ela apareceu em Ruanda e deu a seguinte mensagem a 3 jovens. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Ela disse... Diz uma das jovens, Nossa Senhora nos mostrou algumas visões da realidade, onde as pessoas se matavam, sangue corria, fogo ardendo nas montanhas, valas comuns, caveiras, corpos decapitados, ossos espalhados por tantos lugares. Ela apareceu para nos lembrar daquilo de que nos esquecemos. Ela insistia na oração e na conversão, na penitência e na humildade. Ela dizia, arrependam-se. E quando falo isso, não peço apenas para vocês, mas para todos. As pessoas hoje estão vazias e têm se preocupado com coisas sem sentido. Elas cometem faltas e não reconhecem que são erradas. Eu abri a porta, mas as pessoas não têm vontade de entrar. O mundo estava quase moribundo e quando venho em seu socorro, vocês se recusam a me ouvir. Não se preocupe, minha filha, dizia Nossa Senhora. Eles desejarão sentir aquilo que te digo para dizer a eles quando for muito tarde e não terão nada para se salvar. E todos aqueles que não tratam de escutar a mensagem que eu transmito, que ainda aguardam, não se dão conta que o tempo é breve, o mundo vai de mal a pior, a volta de Jesus está tão próxima. Eu venho aconselhá-los para se prepararem para a vinda do meu filho. Rezem o rosário. Rezem o rosário. Dentre outras devoções que Nossa Senhora pediu, a paixão de Jesus, o terço das 7 dores, ela pediu em Ruanda o rosário. Para que aquele mal terrível, o sangue que correria em Ruanda não acontecesse. Nossa Senhora aparece em Simbres. A autoridade local, ali em Pernambuco, a autoridade local reconheceu aquela aparição. E em Simbres, Nossa Senhora disse aquilo que em Ruanda ela também está dizendo. Quando atiram uma pedra ali na mão de Nossa Senhora, alguns que estão, para confirmar se realmente ela estava aparecendo,
E a mão de Nossa Senhora começa a verter um sangue. E aquelas meninas então perguntam o que significa o sangue na mão de Nossa Senhora. E ela diz, é o sangue que vai correr no Brasil. Se não rezarem e não fizerem penitência. Nós não podemos estar indiferentes aos apelos de Nossa Senhora. O sangue já está correndo no Brasil. São milhares e milhares de bebês inocentes. Alguém compartilhava comigo que não aguentou continuar trabalhando no hospital. Porque num desses procedimentos aconteceu um erro. E o bebê nasceu vivo. Entenderam o que eu disse, né? E quando o bebê nasceu com vida, ele ficou apavorado e disse, e agora? E a orientação que ele recebeu foi, deixe-o ali em cima daquela pia que ele vai morrer sozinho. Nesses últimos dias no Brasil, por determinação de uma das autoridades, também se suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que restringia essa prática. O que nós podemos esperar dos dias que virão? O quê? Quando eu coloquei os meus pés no estado do Rio Grande do Sul, e quero deixar bem claro, não fui eu quem disse isso, mas eu ouvi de uma das autoridades ali, e ele disse para mim as seguintes palavras: nós estamos pagando caro, nós estamos pagando um preço muito alto. Eu espero que nós já tenhamos pago tudo. Brasil, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos fazer aquilo que Nossa Senhora nos pede, aquilo que nos é dado fazer. Não sejamos mesquinhos, não sejamos miseráveis. Vamos levantar, seja na madrugada, seja em qual momento que for, mas vamos abraçar a oração do Rosário da Virgem Maria. Pelos nossos bebês inocentes, pelas nossas famílias que estão na mira de Satanás, por nossas crianças, por nossos jovens. No próximo dia 7 de outubro, vamos celebrar pela primeira vez o Dia Nacional do Rosário. O Exército de São Miguel estará no Rio de Janeiro. A Virgem Maria Imaculada Conceição Aparecida desfilará, passará num carro aberto, uma procissão com Nossa Senhora. Aonde, gente? No? Interessante, não é? Vocês não acham interessante? Precisamos reparar alguns atos, não é? Que lá aconteceram. Entendem que existe uma batalha. E o que está no centro dessa batalha é a vida. Vocês que nos acompanham, com certeza já me ouviram falar muitas vezes. Mas eu vou repetir para que nós tenhamos percepção exata do que está acontecendo. A Maria Joana, que sempre está comigo, já decorou. Ela já sabe o que eu vou dizer. Ano passado, dia 29 de setembro. Mas é porque aquilo me impressionou muito. Dia 29 de setembro, gente, dia de São Miguel. Eles, que eu não preciso dizer quem, têm a ousadia. Na verdade, eu sei quem. A serpente infernal. Ela instrumentaliza os que ela quer e os que se deixam instrumentalizar por ela. É sempre ele que está por trás. Usando de pessoas que usam mal da sua liberdade e se deixam instrumentalizar pelo maligno. Não são contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades. Espíritos maus espalhados nos ares. Efésios 6. Então, no passado dia 29 de setembro, eles querem voltar exatamente à lei para legalizar a morte dos inocentes nesse Brasil. Eu olhei para São Miguel e disse, não, São Miguel, no seu dia, é absurdo em qualquer dia,
Digo, mas no seu dia a afronta, que afronta é essa? Eu, São Miguel, o maligno está pisado, está debaixo dos teus pés. Isso não pode acontecer. E foi muito interessante, houve uma pressão grande da sociedade brasileira. Houve um levante grande, o exército de São Miguel também convocou as pessoas à oração, trazendo a consciência para as pessoas do que estava acontecendo. E aquela lei sequer entrou em votação. E não só isso, não é? Quando uma semana depois, no 7 de outubro, para ódio da serpente infernal, São Miguel vira o jogo e diz, não só não será aprovado no meu dia, como no 7 de outubro, fazendo memória da grande vitória em Lepanto, quando os turcos otomanos quase arrasaram a Europa cristã. Mas graças ao rosário, os cristãos venceram aquela batalha. No 7 de outubro, no Brasil, venceremos uma batalha, porque estabeleceremos o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. Contra tudo e contra todos. Meus filhos amados, nós não precisamos de muitas discussões. Na verdade, grande parte dessas discussões que aí são não vão dar em muita coisa. Até mesmo as discussões dentro das nossas casas, muitas vezes não vão dar muito resultado, senão vão piorar a situação. Quando nos encontramos com o governador daquele estado do Rio Grande do Sul, e diante da imagem da Virgem Maria, o que fizemos? Entregamos o rosário na mão dele. Porque não havia palavra, o que dizer. E eu não sei se ele estava disposto a ouvir. Então entregar o rosário na mão dele, como quem diz assim, Nossa Senhora, agora é contigo. Aqui só mãe para resolver. Entende? Então, ao invés de tantas discussões, vamos nos desgastar do jeito certo. Vamos rezar o rosário de Nossa Senhora. Quando, diante daquela iniciativa, na frente de clínicas, onde se dão esses procedimentos tão terríveis, eu não posso nem ficar falando a palavra certa e adequada, porque está tão difícil pregar no Brasil, os órgãos são acionados para nos processarem por estar dizendo que a grama é verde, não é? Por estar dando o nome correto às coisas. Mas diante das clínicas que realizam tais procedimentos, movimentos começaram a acontecer de quê? De rosário em frente às clínicas. Isso trazia um resultado magnífico. Porque aqui não se trata daquelas mulheres que estão fragilizadas, vulneráveis, estão confusas, precisam da nossa oração. Quantas que voltam atrás estão num momento de medo, de tensão, estão confusas e contaminadas pelas ideologias. Mas o pior é esse movimento como um movimento satânico. O Zácari nos dizia, o Zácari que chegou ao satanismo do mais alto grau. Para que os feitiços, os trabalhos acontecessem, era preciso sacrifício humano. E pessoas eram escolhidas para gestar, para dali a 9 meses, assassinarem aquelas crianças. Vocês conseguem entender? É um movimento completamente satânico. Porque Satanás, ele é o senhor da morte. Deus, o nosso Deus, é o Deus da vida. Então aquilo começou a incomodar o rosário em frente às clínicas, começou a incomodar a serpente infernal. E eles proibiram. Sim, era silencioso, gente. Era silencioso, todo mundo em silêncio, só rezando o rosário da Virgem Maria. Aquilo incomodou. Para mim é uma prova do quão é eficaz a oração do Santo Rosário. Eu já estou vendo um monte de gente dizendo assim, agora eu já sei, vai ser rosário dentro do meu escritório. Vai ser rosário, eu vou na casa da vizinha rezar o rosário. Vai ser rosário na casa da minha cunhada, não é? Vai ser rosário, vou rezar esse rosário na casa da namorada do meu filho. Vou sair rezando o rosário em vários lugares. Faça isso. Vem do Espírito Santo. Ah, se tivéssemos pessoas ousadas no Espírito, que tivessem a coragem de propagar, de rezar o rosário de Nossa Senhora. Vamos suplicar esta graça por fim, gente. Quem nos narra de maneira muito fidedigna o que aconteceu em Ruanda
é uma senhora, hoje já mais senhora do que jovem, uma jovem senhora. O nome dela é Imaculée. Sugestivo, né? Imaculée. E ela escreveu um livro muito bom. Leiam, se puderem. Sobrevivi para contar. A família dela toda foi assassinada no genocídio em Ruanda. Toda. Só ela sobreviveu. Ela ficou escondida dentro de um banheiro por 3 meses. E ela descreve 3 meses confinada num banheiro minúsculo com mais 7 mulheres. Elas não tinham lugar para sentar. Elas se revezavam. Uma se sentava de cada vez. Famintas, aterrorizadas, sem condições mínimas de higiene, porque a pessoa que escondeu, ela estava arriscando a sua vida. E era um pastor protestante que as escondeu. No banheiro da casa dele, um banheiro que, aqueles guarda-roupas antigos, que uma das portas dava para o banheiro, né? Era um banheiro escondido, embutido, daquele jeito. E ele tinha que esconder as meninas, não só das pessoas de fora, mas da própria família dele, porque se descobrissem, iriam entregá-lo, ele ia ser morto. Então, famintas, sem condições de higiene, saúde e alimentação, lutando contra o desespero e ouvindo vozes. Porque a janela do banheiro dava para fora, ela ouvia as vozes dos assassinos que queriam matá-la cruelmente, procurando, chamando-a pelo nome. Essa é a história de Imaculée Ilibagiza, sobrevivente do maior genocídio acontecido em Ruanda. E durante uma conferência, ela afirmou que quando estava presa, chegou a rezar 27 terços num dia. Ela menciona que rezar o rosário sem parar ajudou a manter a fé e a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Ela diz, com meu rosário na mão e o meu coração diante de Deus, eu podia abrir uma porta na minha mente e sair daquele banheiro para estar com Jesus. Com o rosário na mão, eu abri uma porta na minha mente e saía daquele banheiro para estar com Jesus. Ela chegou ao ponto de escrever depois que teve dias que ela sentiu até saudades do banheiro. Tamanha foi a intimidade com Deus que ela teve ali naquela experiência. O rosário não apenas me ajudou a encontrar consolo e proteção, não. Mas me deu coragem e força para perdoar aqueles que cometeram atrocidades contra a minha família e o meu povo. O irmão dela, assassinado, disse para o algoz, o que é que você está esperando para me mandar para o paraíso? Uma família de muita fé. Morreram todos, ficou apenas ela. E quando tudo passou, foi lhe dada a oportunidade de ir no presídio, visitar os algozes, os que mataram a sua família. Ela não conseguia perdoar, mas ela sonhou com o pai, dizendo, filha, se você não perdoar, você não vai vir um dia para onde nós estamos. E com o rosário da Virgem Maria, ela conseguiu. E foi levada até o presídio. E lá ela conseguiu perdoar. Ela percebeu que a grande vítima de tudo, na verdade, eram eles. A família dela estava no paraíso. Aquilo que Deus escolheu, eu tenho dito, para ser sinal de tragédia para o mundo. Deus coloca a mão e transforma em sinal de testemunho. Se a tragédia se abateu sobre a tua casa, quantos pais envergonhados pelas decisões dos filhos, quantas famílias que estão aí enlutadas, quantas realidades, mas eu te digo, aquilo que Satanás colocou a mão para ser sinal de tragédia, Deus hoje está colocando a mão e transformando em testemunho. Creia nisso. Isso foi muito claro. Isso foi muito claro no estado do Rio Grande do Sul. Eu creio que o que está acontecendo, aquele mal terrível, e aquilo, nem de longe, aquilo não é vontade de Deus, nunca, não. Deus não quer a morte, Deus não quer destruição, não. Mas aquilo que Satanás colocou a mão para destruir, para confundir, para transformar num caos, Deus levantará como um grande testemunho para o Brasil e para o mundo, porque eu acredito que se rezarmos, entendermos o apelo de Deus, do Rio Grande do Sul, surgirá para o Brasil inteiro um período, o início de uma grande renovação espiritual. Se ouvirmos e estivermos atentos aos sinais, nós daremos início sim a partir dessa tragédia,
Um período de grande testemunho, de grande renovação espiritual. No entanto, se não ouvirmos, pode ser que a tragédia continue sendo uma eterna tragédia. E pode ser que a vida de tantas pessoas que foram mortas, que morreram nessa tragédia, não sejam honradas. Que tanto sofrimento seja em vão. Nós não podemos permitir que todo esse sofrimento, que essas vidas, que tudo o que aconteceu seja em vão. Mas que seja assim como a cruz de Jesus, que parecia ser o fim do cristianismo, na verdade foi o início de uma grande história de amor. Que também essas situações nas nossas casas, tragédias, caos, seja o início de um novo, seja o início da vitória de Deus nas nossas vidas. Amém? Transformando dor em amor pelo poder da minha fé. Vamos rezar assim? Diga assim comigo com o rosário de Nossa Senhora. Com o rosário de Nossa Senhora. Deus transformará. Deus transformará Toda dor em amor. Toda dor em amor. Com o rosário da Virgem Maria. Com o rosário da Virgem Maria. Deus levantará esta nação. Deus levantará esta nação. Com o rosário da Virgem Maria. Com o rosário da Virgem Maria. Deus levantará a minha família. Deus levantará a minha família. Os meus filhos. Os meus filhos. O meu matrimônio. O meu matrimônio. A minha consagração. A minha consagração. O estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul. A nossa igreja. A nossa igreja. Os nossos pastores. Os nossos pastores. Com o rosário de Nossa Senhora. Com o rosário de Nossa Senhora. Celebraremos a vitória de Deus. Celebraremos a vitória de Deus. Entoa, vamos rezar juntos, vai ficando de pé. E declara isso, transformando dor em amor, pelo poder da minha fé. Reza, filho, se compromete diante do Senhor. Se compromete diante do céu agora. Se permita agora enfileirar-se neste exército de São Miguel sob o manto de Maria. Neste exército da Virgem Maria, Quaresma de São Miguel se aproxima. Quaresma de São Miguel se aproxima. Eu quero ver um exército de São Miguel aguerrido sob o manto de Nossa Senhora. Por isso reza, reza com muita fé. Transformando dor em amor pelo poder da minha fé. Transformando dor em amor pelo poder da minha fé. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Se você crê nisso, canta. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Eu tenho um Deus que não se cansa de me levantar. Ó Virgem Santíssima, reveste os seus filhos nesta hora. Envolve-nos com teu manto sagrado, ó Mãe. Dai-nos disposição de coração e de alma para abraçarmos, lutarmos esta batalha. Já não queremos estar distraídos e sermos vencidos no combate perigoso das tentações, mas com o teu rosário, com esta arma espiritual, capaz de arrasar fortificações, nós entramos para esta batalha para vencer o mal, o pecado, as ideologias, para declarar a vitória, para declarar o senhorio de Jesus nesta terra de Santa Cruz. É com o rosário da Virgem Maria. Transforma, Senhor, transforma a minha dor, transforma toda a minha dor em amor, transforma. Transformando dor em amor pelo poder da minha fé. Só vocês. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. A cada lágrima, a cada escuridão, a cada prece eu sei. Força guerreira.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.